No quarto episódio da temporada 3 do podcast Cultura e Consumo, adentramos em um cenário onde a busca pela expressão individual e aprimoramento estético molda significativamente nossas escolhas e percepções. Vamos explorar o complexo universo do consumo de procedimentos estéticos, desde cirurgias plásticas até tratamentos minimamente invasivos. Essas práticas tornaram-se uma parte do nosso panorama cultural, refletindo não apenas os ideais de beleza predominantes, mas também as aspirações pessoais e sociais de indivíduos em todo o mundo. Analisaremos as motivações relacionadas a esse fenômeno, examinando como fatores como mídia, influenciadores e pressões sociais contribuem para as decisões de transformação física e como isso influencia a percepção da identidade e autoestima dos indivíduos. Vamos caminhar por esse fenômeno contemporâneo, explorando não apenas o que impulsiona a demanda por procedimentos estéticos, mas também os efeitos psicológicos e sociais dessas intervenções. À medida que os padrões de beleza se redefinem e se fragmentam, é crucial examinarmos como essas mudanças afetam nossa percepção pessoal e coletiva de estética. Além disso, vamos refletir sobre as implicações éticas e morais do crescente mercado de procedimentos estéticos, questionando os limites entre a busca pela autoperfeição e a aceitação da diversidade e individualidade. Vem com a gente! Olá, Melissa! Oi, Lair, tudo bem? Tudo jóia! Mais um dia aqui na Rádio Well para fazer a gravação do Cultura e Consumo Pod. A gente quer começar esse episódio agradecendo aqui a nossa parceria junto com a Rádio Well e dizer pra gente que é um grande prazer estar aqui com essa equipe toda que forma Sempre. essa rádio. A gente já se sente, meio que se sente em casa. Super, já. E agora que a gente já citou aí o nosso ouvinte de onde a gente está fazendo essa gravação, a gente quer dizer que a gente tem uma convidada hoje muito especial. É uma convidada que eu conheci em um lugar muito nobre, que é um clube de livros, né? Então, é um ambiente que eu amo. Então, eu vou pedir para a nossa convidada, que é a doutora Mariana, para que ela se apresente aí para os nossos ouvintes, fale para quem nos ouve, tanto nas plataformas quanto nas rádios, quem é você aí neste mundão nosso? Boa tarde, meninas. Muito obrigada pelo convite para participar deste podcast. Meu nome é Mariana, sou médica dermatologista, com graduação e pós-graduação pela nossa querida Well. Olha só. Já há 14 anos. Prata da casa. Sim, e espero poder contribuir um pouco com este assunto que faz parte da minha rotina de trabalho. Muito legal. Muito legal, isso aí. A gente começando sempre a nossa conversa, a gente sempre... Posso te chamar de Mari? Claro. Mari, a gente sempre começa assim, né, dando uma introdução aí de como o consumo se entrelaça com a questão do nosso episódio, né? Hoje a gente tá falando de procedimentos estéticos. Então é uma coisa assim, a beleza, né, procedimentos estéticos e ser bonito já não é uma coisa da nossa sociedade contemporânea. Isso sempre aconteceu, né? Em umas sociedades assim, na antiguidade clássica, em sociedades como a egípcia, a grega, a romana, existiam algumas coisas, né, como os cosméticos ditos naturais, que eram os óleos, pinturas, né, tinturas, que se faziam toda essa maquiagem para dar essa simetria, seja ela facial, seja que corporal. E a gente percorre um grande período aí no tempo e a gente chega na metade do século XX, onde a gente tem todas as questões dos avanços tecnológicos, né, e cirurgias estéticas e procedimentos como lipoaspiração e lipo-HD se tornam, assim, uma coisa bem comum, onde muitas pessoas fazem. Não só, né, pessoas famosas, até como, né, pessoas aí de massa, assim, né? E aí, no nosso, né, iniciando aí o século XXI, a cirurgia estética, ela se torna mesmo algo que é muito acessível hoje em dia. Embora seja caro, né, gente? Mas ainda é muito acessível. Existem parcelamentos. Eu já escutei de médicos que fazem até um tipo de financiamento, né? Para que as pessoas consigam aí ter
essa, né, possibilidade de mudar alguma coisa que não está satisfeita. E aí tem uns procedimentos menos invasivos, que também é super fácil, super, né, mesmo que não seja barato, tá, gente? Mas ainda assim acessível, né? Como botox, preenchimentos, laser, ganha aí, né, uma notoriedade muito grande e é, né, por isso, né? Hoje tem muita facilidade. Os médicos parcelam em 10 vezes, 12 vezes. Então acaba sendo aí algo que né, tá bem... As pessoas consomem de uma maneira bem em massa, assim, e muitas pessoas consomem, né? Quem não conhece uma pessoa que fez um procedimento estético, né? Seja ele invasivo ou não. E isso, né, não acontece só aqui no Brasil, por mais que o Brasil tenha aquela fama de ter, né, um consumidor muito grande, né, muito de procedimentos estéticos. A gente traz um primeiro artigo sobre... São autores árabes, tá? Eu não vou conseguir pronunciar o nome deles, mas a descrição estará no episódio. Foi publicado na International Journal of Medicine in Developing Countries em 2020. E eles falam como que, né, se dá, tipo assim, qual que é um panorama das cirurgias estéticas em mulheres da Arábia Saudita, né? E 54% da amostra deles já realizaram algum procedimento, né? Procedimento. Então, é bastante, né? A gente até pode, né? A gente não vai entrar aqui nos termos da amostra, mas, né, quem quiser vai lá dar uma olhada, mas mesmo assim, é bastante. Sim. E também tem um outro artigo que a gente fala sobre, que na verdade, é uma revisão de literatura, aonde esses são autores brasileiros, né? O de Albuquerque e os seus companheiros. Foi publicado na revista Catedral em 2020, e aí eles fazem uma revisão da literatura para compreender, né, estudos que fizeram, né, que realizaram pesquisas, artigos que realizaram pesquisas entre o consumo de procedimento estético e a autoestima. Então, eles fazem uma revisão bibliográfica, né, de todos esses artigos. Então, eles fizeram um apanhado desses resultados e eles constatam que, através desse artigo, sim, mulheres que fazem né, os procedimentos estéticos, elas acabam tendo uma melhora na autoestima. Elas acreditam nisso. Então, a primeira pergunta para você, assim, é o que é, né, um procedimento estético, né, o que engloba, o que a gente pode falar isso na categoria. E aí, vendo, né, sua experiência clínica, como que esses procedimentos você acha que interferem na autoestima das mulheres, assim, das suas pacientes? O que elas relatam, o que elas te contam? Então, um procedimento estético, né, é qualquer tipo de intervenção realizada no rosto ou no corpo que tenha o objetivo de melhorar a aparência da pessoa, né? A gente pode nomear alguns dos procedimentos mais comuns que a gente pode encontrar nessa categoria. Alguns deles você já até citou, né, como a aplicação do Botox, que é muito conhecido, que tem a finalidade principal de relaxar a musculatura da expressão facial e também para melhorar o aspecto das rugas já instaladas ou para prevenir a formação de vincos de expressão excessivamente profundos, né? Você citou também os preenchimentos com ácido hialurônico, também são outro tipo de procedimento que atualmente estão largamente empregados, né? Que tem como objetivo principal reposicionar estruturas alteradas pela idade ou proporcionar o aumento de estruturas como lábios, olheiras ou queixo, a fim de embelezar, feminilizar ou até masculinizar os traços de uma pessoa, a depender de quem está à procura desse procedimento, né? Na sequência, a gente pode citar alguns procedimentos menos corriqueiros, como os estimuladores de colágeno, lasers e também tecnologias diversas para estímulo de colágeno e melhora do aspecto da superfície da pele, textura de pele, dentre outros inúmeros, né, que existem aí atualmente no mercado. É interessante lembrar que, em alguns casos, as alterações estéticas que chegam, né, no nosso consultório podem ser provenientes de alguma doença de pele, né? Nesse caso, o tratamento a gente não vai fazer através de um procedimento estético, né? Isso vai ser, então, um tratamento dermatológico, um tratamento de pele, né? Como, por exemplo, nos casos de vitiligo, de psoríase ou até mesmo acne, que trazem ali alguma consequência estética, né? Alguma consequência ali
que incomoda o portador ali, né? Então, nesse caso, a finalidade, por não ter objetivo meramente estético, não vai ser chamada de procedimento estético, mas sim de tratamento médico dermatológico. Entendi. Né? Por mais que use alguns princípios muito parecidos. Isso, então, exatamente. a gente vai nomear diferente. Isso, exatamente. Legal. Então, até a acne, ela é considerada uma doença inflamatória da pele, né? Acredito que muitas pessoas não saibam ou não consigam encaixar ela ou vê-la dessa forma, né? Porque na maioria dos casos a acne é uma doença muito leve que não vai trazer nenhum prejuízo, nenhum desconforto para as pessoas que a portam. Mas ela pode apresentar casos graves também, né? Casos muito intensos e que pode levar até algumas deformidades e sequelas na pele de quem é portador, né? Então, isso exige aí também cuidados específicos. Com relação à questão da autoestima, né? De fato, essa é uma questão que a gente nota que tem uma melhora importante, né? Quando as pessoas buscam um procedimento estético, na maioria das vezes é por uma finalidade muito específica. Às vezes algum, entre aspas, defeito, a pessoa considera que tem ali, é portadora de algum defeito pequeno que a incomoda, né? Então, quando nós conseguimos amenizar, resolver ou melhorar essa questão, isso traz bastante benefício para a autoestima, né? Então, é algo assim que eu costumo notar que é algo muito corriqueiro, né, no consultório. O bem-estar, né? E eu acho que exatamente. E esse é um ponto muito importante para a gente que pesquisa cultura e consumo, Mari, porque para a gente o importante não é só o que a gente chama de finalidade funcional, né? É a funcionalidade simbólica, é o que aquilo significa para aquela pessoa. Então, eu acho que, às vezes, quando a gente vai conversar sobre esse assunto, algumas pessoas têm bastante resistência em dialogar sobre, talvez até em te procurar para conversar sobre isso, né? Sim, lá no consultório. Exatamente. Porque a gente vive em uma sociedade, assim, que, às vezes, faz essa separação do que é útil do não útil, do importante e do supérfluo. E quando a gente fala de cultura e consumo, a gente está falando de um não julgamento dessas motivações, no sentido de que para algumas pessoas aquilo vai ter um significado diferente do que vai ter para outras, né? Sim, pelo significado que aquilo tem para ela, né? Na simbologia eu noto que essa busca pelas melhorias estéticas, tanto faciais quanto corporais, também fazem parte desses esforços rumo ao pertencimento, né? Rumo à aceitação social. Também. Né? Que é outra camada, né? E aí a gente, já falando dessa outra camada, vou puxar aqui o fio da meada, que vira e mexe, a gente cai de novo nessa pauta aqui dentro do Cultura e Consumo Pod, que são as redes sociais, né? Então, a gente vive uma sociedade hoje que os nossos estudos de consumo, elas vão chamar de sociedade imagética. Ou seja, é uma sociedade que a imagem importa, a aparência importa, né? A gente tem os filtros aí no Instagram, em outras redes sociais, né? Que são um bom exemplo do que a gente tá querendo falar quando a gente fala de sociedade imagética. Esses dias eu vi até um meme de uma pessoa assim que postou, tá aqui minha foto sem filtro, no caso de eu ser sequestrada. Sim. Né? Porque assim, as fotos que ela tem na rede social são tão diferentes. Não representam, você não reconhece, né? E eu tenho pessoas assim que a gente vai a congressos, outros lugares assim, que quando você olha a pessoa e diz, essa pessoa é tão diferente das fotos. E não é só uma questão de que a foto é muito antiga, não é esse ponto. É manipulada, né? Assim, enfim. O importante, assim, legal que eu acho que pra gente trazer aqui pra mesa é que essas redes sociais, elas vão mediar, certo? A minha percepção, meu desejo, aquela vontade de fazer um procedimento ou não. Então, isso tem sido significativo, até porque existe uma promoção de muitos, né, de muitos procedimentos feitos por influenciadores, por celebridades. Então, eles falam suas experiências.
E isso faz com que parte ali dos seus seguidores comecem a despertar para esse interesse, enfim. A gente trouxe um artigo aqui que vai falar sobre o impacto que as influenciadoras digitais, do Elesbão e Carlesso, tá? É uma revista de ciências humanas. Ele vai falar sobre as referências de digital influencer na satisfação corporal de mulheres universitárias, né? Então, como aquilo vai influenciar a maneira que elas se veem. E elas vão dizer que muitos desejos e práticas e objetivos de vida, e uma das primeiras coisas que elas querem fazer quando concluírem a graduação ou tiverem alguma fonte de renda, enfim, é fazer algum procedimento. E isso está bem associado com a quantidade de horas que elas recebem esse conteúdo, né? Então, quanto mais elas são expostas a esse conteúdo, maior o desejo vai ser. E aí, eu sei que isso deve ter desdobramento lá no teu consultório, né? Das pessoas chegarem e dizer, eu quero ficar com essa cara desse filtro aqui, o que eu faço, né? Ou com igual o lábio da fulana, né? Sabe, essas coisas. Sim. Então, fala pra gente assim, como é que isso chega lá no consultório pra ti, como tu faz essa análise. E eu acho que essa gradação de expectativa, para quando essa tua paciente ela chega, né, com todo um desejo de fazer determinada, né, procedimento com base em X, né? Eu imagino que pode ser que eles até, os teus pacientes abram o celular para mostrar. E como é que é isso? Conta assim um pouco pra gente entender como é que tu lida com isso, que eu acho que é o desafio aí também de quem é profissional, às vezes não só na área da medicina, né? A gente tem cabeleireiros, maquiadores, a gente tem outros tipos de profissionais que podem ser que passem por essas mesmas demandas que tu passa. Sim, realmente as redes sociais vão ter um impacto fortíssimo, muito importante nessa questão, né? Acho que a gente tem o ponto positivo de a rede social poder ser usada para informação, para disseminar informação de qualidade, o paciente chegar já informado, com algum conhecimento de qualidade, né? Quando ele encontra informação ali de um profissional ético, né? De um profissional qualificado. Mas existe também realmente, né, essa dificuldade que nós temos por conta de todos esses filtros, as maquiagens e as expectativas irreais que esses influencers, que as atrizes, que essas pessoas da mídia, né, colocam ali, que acabam sendo ali patamares irreais, né, que a pessoa comum não consegue atingir. Né? E a principal coisa a se fazer, e quando esse paciente chega para mim, quando essa demanda chega no meu consultório, é desmistificar, né? Tudo o que é possível fazer e o que não é possível fazer, né? Tudo que é real e tudo que é irreal, tudo que é o alinhamento mesmo dessas expectativas que vai ser o mais importante. Então, às vezes o paciente já chega querendo fazer um procedimento para tal finalidade, quando na verdade aquele procedimento não vai trazer esse resultado para ele. Então, essa é a hora, né, na primeira visita, na primeira consulta, a hora que o paciente chega para mim com essa demanda, é a hora de explicar, de organizar, né, e de alinhar ali as expectativas sobre tudo o que é possível fazer e o que não é. Eu acho que tem, então, um papel muito educacional, educativo, né? Exatamente. De educativo. Instruir, sim, de ajudar a pessoa a perceber. Isso. E geralmente as pessoas são abertas, Mari? Geralmente sim, são bastante abertas. O meu público em geral tem esse perfil, um pouco mais aberto, né? E com expectativas mais reais. Ô Mari, você é uma médica, porque assim, dentre dos médicos que fazem, né? Eu sei isso porque uma pessoa fala, eu fiz com fulano de tal, fiz com Beltrano de tal.
Então, eu acredito que tem os médicos que vão numa linha mais natural, Sim. né? Que fazem os procedimentos de uma maneira mais natural. E tem uns que eu acho que dão uma certa exagerada, né? Assim, no sentido, a hora que você vê a pessoa e tal. Qual que é a sua linha, você acredita, assim? Eu acredito num resultado mais natural. Mais natural, mais tranquilo, né? mais funcional. Então, porque isso é importante, né? Porque às vezes, assim, a gente vai tendo mais idade, então você tem 60 anos, não tem como você ter a pele de 30. Exatamente. Então dá pra você ser uma pessoa elegante com 60 anos, uma pessoa com uma pele cuidada com 60 anos. Sim. Eu acho isso muito legal. O que às vezes né, minha opinião pessoal é que às vezes tem médicos também, né? Porque eu acredito que se tem uma pessoa que quer fazer, tem alguém que faz, porque tem médico que não faz, né? Enfim, tem várias, né? É como se estivesse para todo mundo, né? Eu acho que esse primeiro momento que a Mari fala que a pessoa chega, eu acho que é um momento de a pessoa alinhar também com esse profissional que vai atender ela, essa expectativa, porque eu acho que é a expectativa da pessoa e do que o profissional faz ali dentro do limite dele, Isso, né? Exatamente. Normalmente o paciente se identifica com o profissional e ele vai em busca desse profissional. Porque a que quer exagerar, ela acaba indo embora. Porque a pessoa fala... Eu tenho uma conhecida médica que ela fala... Você fala pra pessoa e ela, tipo assim, às vezes ela acha que não fez resultado, não deu resultado. Mesmo você mostrando a foto do antes e depois, né? E aí ela fala, mas essa pessoa, ela vai embora e ela vai fazer com outro, porque não é o alinhamento dela. É, por isso que o sucesso do resultado está muito relacionado a esse alinhamento da expectativa. Né? É muito legal isso, né? Isso é o mais importante no tratamento. Em vários estudos de consumo, a gente tem os estudos dessa motivação para consumir alguma coisa, onde a gente analisa assim, os níveis dos atributos, então do que aquilo tem para oferecer, dos benefícios que aquilo oferece para a pessoa e dos valores pessoais, que é o nível mais abstrato. Exatamente. Então, dito de outra maneira, tudo que a gente consome está associado com valores pessoais nossos também. Sim. Né? Então, às vezes... as pessoas esquecem disso, isso não entra na conta, né? Um profissional, na hora que ele vai atender ali um cliente, enfim, um paciente, no teu caso, é importante a gente lembrar que isso entra aí na conta também. Isso, e uma coisa muito importante nesse processo educacional com o paciente é ele poder entender o que são os procedimentos, como eles funcionam e fazer parte da escolha do tratamento, né? Legal. Assim como no tratamento médico, o paciente também é ativo, né? No tratamento estético realizado por um médico, isso também é muito importante, é um ponto importante, que ele tenha esse entendimento para fazer parte da escolha do tratamento, do melhor tratamento. Né? Isso, eu exatamente. acho isso que você está falando muito legal, porque a gente tem num país como o Brasil, né, um país assim com uma desigualdade social muito grande, enfim, diferentes possibilidades de acesso a esses tratamentos, né? Então você vai ter tratamentos mais caros, mais baratos, que às vezes vão demorar um pouco mais de tempo, mas que a pessoa consegue de fato adquirir, enfim, né? E ter aquilo ao seu acesso. Então eu acho que esse papel ativo e o poder de escolha, isso é muito bacana. Sim. Né? A gente vai adentrar um pouco nessa questão, porque é aquela coisa, né? Quando o Botox surgiu, ele era um absurdo. Hoje em dia, é isso que eu falo. Eu vejo, né, patrocinados que tem Botox por R$600. Não que R$600 seja pouco dinheiro, mas aí dividido em, né, 10, eu vi esses dias dividido em 10 vezes, que é R$60 por mês, que é um valor que, assim, né, muita gente pode ter acesso. Não é mais algo assim, nossa, só a classe A e B elite que tem acesso a esses procedimentos. Várias pessoas têm. Então a gente vai entrar aí nessa questão, né, de regulamentação, de quem faz, como faz. E antes de tudo, eu queria entender de você quais são os procedimentos mais procurados e o que fazem eles serem os mais procurados atualmente, assim, na sua experiência clínica, obviamente. Na minha experiência clínica, os procedimentos mais procurados são o Botox, né, os preenchedores com ácido hialurônico e os tratamentos capilares.
São procedimentos, então, de aplicação rápida, não exigem tempo de repouso depois do procedimento e os resultados aparecem muito rapidamente. Né? Então, isso contribui bastante para o sucesso desses procedimentos, né? Além do barateamento, do valor do procedimento, do valor, né, monetário do procedimento, eles ainda são de fácil aplicabilidade, digamos assim. Porque né? você pode fazer No hoje e daí você sai para sua vida normal. Exatamente. Você não fica com a cara inteira marcada, não vai ficar né? inchado, não vai precisar ficar de repouso uma semana. Exato. Né? Então, são coisas fáceis de serem encaixadas na sua rotina ali, né? No dia a dia. Então, a gente traz um caso, né, de uma matéria, é uma influencer, na verdade, a gente tirou essa informação de uma matéria de 5 de fevereiro, da revista Marie Claire, que é uma blogueira que fez um procedimento estético. Ali na reportagem, não cita-se, né, quem que é o profissional, se era um profissional, né, capacitado, isso, né, porque a gente não sabe, porque... dentro aí tem vários profissionais, não somente médicos, que estão atuando. E eu não estou falando que esses profissionais não são capacitados, mas assim, né? Não é uma questão só botox, preenchimento, não é algo determinado que só médicos podem fazer, né? Então acaba que, não que todas essas pessoas que não sejam médicos que estão fazendo, que não são capacitados, mas eu não sei dessa informação porque na reportagem não deixa muito claro. Que tipo de profissional? Que tipo de profissional ela fez o procedimento. O que acontece, ela fez um procedimento no lábio, tá? Que foi com procedimento de ácido hialurônico, e só fala que é uma clínica estética de Matão. Então não dá muito detalhe, assim. Aí depois de algum tempo, ela acordou com o lábio muito inchado, com uma vermelhidão, e ela praticamente perdeu o lábio superior dela. Ela mostra como o que aconteceu, sabe? Ela vai mostrando o dia a dia dela nas redes sociais. E ela agora está reconstruindo o rosto dela. Eu até acredito que tenha alguma, né, com um profissional que verificou o caso dela e tá aí, né? Então, assim, a gente tem que, né, a gente já faz um apelo aqui pro ouvinte para quando for fazer esse tipo de procedimento, que faça com profissionais que estejam capacitados para fazer isso. E também, né, saber se existe algum risco aí no seu caso, sim. né? Se No botox caso, e ácido hialurônico, se isso você acredita, né? Né, do que a gente tá falando. São poucas informações, sabe, Mari? Então não dá pra gente falar. No caso dessa paciente, o produto que foi usado não foi o ácido hialurônico. Foi o polimetilmetacrilato, que é um produto muito mais barato do que o ácido hialurônico, porém ele tem efeito definitivo. Ele é um polímero e ele tem ação definitiva. Então, aplicou, ele vai ficar ali. Aplicou, ele vai ficar. É um produto que já foi bastante usado no passado, ainda é muito usado para pacientes que têm alguma imunodeficiência, porque em pacientes com imunodeficiência, o ácido hialurônico não é muito eficaz. A ação dele é muito fugaz, então é interessante até a gente fazer o uso do polimetilmetacrilato. Mas essa ação, em geral, dermatologistas em geral não fazem mais o uso desse produto para a população geral. A regulamentação dele ainda não é muito certa, né? Não está muito correta, então... Não está muito robusta, né? Assim. Exatamente. Muitos procedimentos recentes não têm essa regulamentação, né? Então, não existe ali... Né, Mari, essa regulamentação, exatamente. Anvisa, não existe ali, né, um parágrafo na lei dizendo que ele está proibido de ser usado. Porém, ele é um produto que está associado a muitos riscos, né? E um dos principais riscos são as deformidades estéticas permanentes. Que aí é permanente, né? Não tem o que fazer. Isso, exatamente. Porque botox e ácido hialurônico, são né? reversíveis. São procedimentos reversíveis. E, inclusive, existe um mercado de turismo para lugares onde esse sarrafo é mais baixo, né? Então, assim, países que fazem isso de modo indiscriminado, né? Que não vão ter uma Anvisa, que não vão ter regulamentações mais, né? Conselhos de medicina mais frouxos e tudo mais.
as pessoas fazem de qualquer maneira sem esse parâmetro. Então existe um mercado paralelo de turismo para quem quer viajar e fazer procedimentos estéticos que aqui no Brasil não conseguiria, por exemplo, colocar X ml de silicone. Sim. Ele consegue ir para outro lugar e fazer. Mas você sabe que isso não estava no script, mas eu vou falar, porque óbvio que a gente tem, como consumidor, verificar quem que é o profissional que você está indo e verificar o que é possível. Em Maringá teve um caso muito famoso, uma época, de uma menina que faleceu por conta do bronzeamento artificial. Hoje em dia é proibido, né? Não lembro, não faz tempo que eu não vejo clínica de bronzeamento artificial. Mas como que ela fazia, né? Ela ia numa clínica de manhã e numa clínica à tarde. Porque, né, eu lembro que eu já fiz uma vez uma sessão que eu ganhei pra ver, e a clínica me explicou, falou assim, ó, você tem que fazer uma hoje, você só pode fazer, né, se você quiser ganhar o pacote, né, comprar o pacote, você vai ter que fazer daqui 4, 5 dias, sei lá, né, não lembro certinho, mas ela explicou que você tinha que ter esse espaçamento, e aí essa né, consumidora, essa pessoa, ela ia de manhã num lugar e à tarde em outra. E as clínicas não controlam esse tipo, porque eu nem sei se é possível não tem nem controlar, como fazer né? esse controle. Fazer esse controle. Sim. E ela faleceu por conta da exposição, né? A radiação intensa. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiz estágio da graduação lá. A minha hoster, na casa que eu morava, ela tinha uma câmara de bronzeamento artificial em casa. Então ela chegava do trabalho, olha lá, gente, do lado de fora, assim, menos 20 graus, e ela colocava o biquíni e ia quase todo dia. Nossa. Né? Eu nunca fiz, assim. Eu fiz uma vez, me deu um pavor, assim, aquele lugar fechado. Nossa, eu falei, não, mentira, eu não quero ficar aqui, não. Fiz uma vez. Elas estão proibidas. Mas depois elas foram proibidas. Atualiza a gente pelo sobre alto isso, Mari, risco sobre as últimas recomendações. Sim, pelo alto risco do desenvolvimento de câncer de pele. É essa associação que eu sei. Sim. É perigoso, né? É muito perigoso. Bom, a gente chegando aqui também, a gente tá, né, praticamente no meio do nosso episódio, a gente chega no nosso momento da dica cultural. Mari, você preparou alguma dica para os nossos ouvintes? Legal. E para nós também, né? Porque a gente sempre sai daqui cheia de coisa para assistir, para ler. A gente gosta, assim, tem que ter esse momento do descanso também. A gente, nós somos acadêmicas, assim, que advogamos pelo um bem-estar mental, sim, sabe? Então, por mais certeza. que a gente faça doutorado, esteja em sala de aula e se dedicando aí, a gente acredita que a gente também é um ser social, um ser que precisa desse descanso. Sim, exatamente. Então, com relação, a tua dica. Com relação a esse tema, eu lembrei de um filme que não é muito recente, né? Não lembro aqui o ano do filme, mas é o filme Pequena Miss Sunshine, que é que todo mundo deve conhecer, né? Que eu acho que é um ponto bem interessante ali de partida para debater os padrões de beleza impostos, né, pela sociedade e a importância da autoaceitação, né? Que, só pra gente dar uma lembrada, né, a história da menininha, né, da Olive, que na inocência e na confiança dela, de uma criança, desafia esses padrões, né, de beleza da sociedade ao participar de um concurso de beleza bem convencional e tradicional, sendo que ela e toda a família dela seriam, assim, de certa forma, nada convencional. Mas não era nem só um físico, né? Era uma família. O filme é maravilhoso, Nossa, ótima dica. Esse filme é maravilhoso mesmo. Porque, além disso, tem todos os desdobramentos, né? Sim. E de aceitação. Nossa, muito legal o filme. Ótimo. Nossa! Dica. É o documentário Beleza Tóxica, Toxic Beauty. É um documentário canadense de 2019. E eles falam exatamente da indústria de cosméticos, né? Que a gente usa um monte de produto de várias marcas diferentes. E a gente, às vezes, como consumidor, não consegue compreender bem que tipo de ingrediente tem naquele produto, enfim. Então, eles vão falar sobre isso. E até eles trazem um caso histórico, né, contra a Johnson & Johnson, que dentro do talco de bebê o talco de bebê possui ingredientes cancerígenos e a Johnson & Johnson meio que, né, não fez muitas coisas
para modificar isso, né, dando muito mais peso para valor de mercado e peso de mercado e não ter que fazer recall, enfim. Então é bem legal. Tá disponível no Google Filmes. Olha, muito interessante. Eu nunca no Google Filmes. Esse documentário. É bem uma legal. Ótima dica. E o Pequena Miss Sunshine, se eu não me engano, tá no Prime. No Prime, acho que tá no Prime. Amazon Prime. E aí a gente já vai pro terceiro bloco e vamos falar da indústria de cosméticos, né, Lair? Antes só da gente passar para a indústria de cosméticos, eu queria só reforçar uma coisa que a gente falou, mas pode ter ficado implícito, é que existem muitos casos que é muito positivo, né? O uso de algumas... A gente citou um caso que foi polêmico justamente para trazer, para chamar a atenção aí do nosso ouvinte sobre a importância de procurar um profissional e desses cuidados, né? Desse olhar global, não só estético, né? Uma vida ali que tá. Só que a gente tem N casos, e também vai estar ali na nossa descrição do episódio, situações de papers onde procedimentos estéticos são muito importantes, inclusive para a pessoa se socializar, como pessoas que passaram por uma mastectomia, que precisam, né, fazer com procedimentos. Certeza. Então, existe, assim, uma gama enorme de benefícios e de usos muito mais do que bem indicados. É até interessante, eu tenho uma amigona, a Valéria, hoje em dia ela mora em Curitiba, mas ela se especializou na sobrancelha fio a fio. Mas ela faz um trabalho social muito legal, que ela faz como ela faz, né, a tatuagem, ela faz a reconstituição de mulheres que fizeram a reconstrução mamária. A reconstrução mamária. E ela faz isso de uma parte de um trabalho social bem legal, né, que pega essas mulheres, que isso é muito, imagina, pra feminilidade, né, e pra uma mulher se ver como mulher, a questão do peito é uma questão bem, né, bem forte, né? A gente tem a questão bem forte. Outra questão que você me fez lembrar agora é a questão dos cabelos. Dos cabelos. Os cabelos das mulheres. Tem muitas condições, né, como a calvície do tipo feminino, ou as alopécias, que levam também a um grande sofrimento e que tem um tratamento bastante eficiente, bastante eficaz, que consegue trazer de volta a autoestima e a confiança de muitas mulheres que sofreram com isso. Aproveitando a curiosidade, Mari, quantos por cento aí dos teus pacientes são homens e mulheres? Como é que tá isso hoje em dia, ali usando o termômetro do teu consultório? Olha, não consigo te dizer exatamente, mas a grande maioria ainda é mulher, mas o público masculino vem crescendo. Legal, vem procurando mais, sim, procurando mais. Há pouco tempo, a Melissa e eu estávamos em um congresso que a gente discutia isso, né, Mel? A gente estava numa palestra sobre estigma, né? Estigma de consumo. E, por exemplo, filtro solar é um tipo de produto que ele possui um estigma de ser feminino. É uma loucura, né? Quem procura são... E assim, né? O sol nasce para todo mundo. Tá, por mais que exista alguma predisposição genética... Tá trazendo os mesmos problemas para todos. Mas, o sol tá aí para todo mundo, né? Mas é bem isso. É só você, né? Você vai na praia, né? A minha mãe e minha irmã passam protetor de boa. Meu pai e meu irmão, você tem que ficar. Não, vamos passar protetor. 1000 vezes. É interessante. Mas eu acho que é um estigma que vem sendo desconstruído ao longo dos anos. Mais, cada vez mais os homens têm se aproximado dos cosméticos, né? Do protetor solar. Uma coisa que eu vejo... E até de procedimentos e intervenções estéticas. Inclusive, a implante capilar. Isso, né? Os homens têm feito bastante, tratamentos, né? para calvície. Que legal, Mari. Mari, então vamos dar uma... Eu sei que eu gosto de viajar, eu sei que tu também gosta de dar uma viajada aí ao redor do mundo. Sim. E a gente anotou aqui alguns pontos sobre o consumo de cosméticos ao redor do mundo, né? Então, em 2022, a gente teve esse mercado aí que engloba produtos de pele, maquiagens, né? Produtos para o cabelo, gerou aproximadamente 430 bilhões de dólares em receita, né? Foi um mercado que se manteve em crescimento mesmo durante a pandemia
Inclusive, a gente tem uns dados da Academia Americana de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva Facial, que fala que nos Estados Unidos, durante a pandemia, teve um crescimento de 10% os procedimentos, né? Então, a gente tem vários estudos de mercado apontando o crescimento e uma tendência, né, de ascensão do mercado nos próximos anos. Pegando os dados aqui do Brasil, todos esses dados que a gente vai tirar, a fonte é da BIPEC, o Brasil é o 4º lugar no ranking de maior consumidor de cosmético do mundo. E quando a gente fala em fragrâncias masculinas e desodorantes, é o 2º lugar. É o 2º país que mais lança produto né, de cosmético no mundo, só perde para os Estados Unidos. E aí vem os outros consumidores, né? Vou dar o ranking aqui dos 10 maiores, né, países que consomem: Estados Unidos, China, Japão, Brasil, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Coreia do Sul e Itália. Estados Unidos, China e Brasil não me chama tanta atenção porque são países grandes, né? Gigantes, mas gigante, Japão, Alemanha, Reino Unido estão aí dentro desse ranking. Coreia do Sul, né? Mas não, a maré oriental, depois a gente vai falar sobre isso, porque é absurdo a pele das orientais, né? Assim, no geral. E aí esse setor, ele traz, né, cerca de 5,6 milhões de oportunidades de trabalho, seja na indústria, franquia, consultoria de venda, né, procedimentos, salão de beleza, enfim. Temos um ranking também das marcas mais vendidas do mundo, que é a L'Oréal, Gillette, Nivea, Clinique, Chanel. E isso tudo com fonte da BIPEC e uma reportagem da UOL. As principais marcas do Brasil é Natura, Boticário, L'Oréal Brasil, Reckitt e a Procter & Gamble. Tá? Esses são dados do valor econômico que também estão ali. Mel, o que eu acho legal a gente fazer uma ponte, inclusive com episódios que a gente teve sobre consumo de moda, de roupa, né, vestuário e tudo mais, a gente pensar nesse mercado da estética, o quanto ele também emprega de pessoas, o quanto ele emprega em pesquisa e desenvolvimento, né? Porque como a gente falou ali no inicinho do episódio, as pessoas têm alguns preconceitos e alguns paradigmas quando olham para esse mercado, acabam esquecendo de tudo que tem por trás de empresas sérias, de profissionais sérios, de casos muitíssimo bem recomendados. Então é legal a gente falar assim em termos econômicos, não porque isso por si só é o mais importante, mas é interessante a gente ver, como a gente está falando de consumo, né, de mercado de consumo, o quanto isso gira e movimenta a economia também. É um dado importante. Só no nosso país, né? Exatamente. São vários países aqui que a gente está citando. Exatamente. Sim. É um dado muito importante, né? O tamanho desse mercado e tudo que envolve, né? Uhum. E a minha marca preferida, e hoje a gente vai entrar aqui no bate-papo sobre as marcas, eu sou a pessoa que gosta das baratezas, assim. Eu não gasto muito dinheiro, até porque eu acredito que não adianta você comprar um creme caríssimo esse mês, se o mês que vem você não vai conseguir comprar aquele creme. Então é melhor você ir para uma mais barateza. Eu adoro a Nivea, eu uso tudo da Nivea. Nivea Pote Azul, a minha pele é muito seca, então é o que eu uso faz muitos anos. E eu acho que eu tenho uma pele muito boa pra minha idade, enfim, por ser, né, clara, eu tenho, acho que uma pele muito boa. Então Nivea eu adoro. E eu gosto da La Roche, mas eu gostava da La Roche quando eu morava na Europa, que eu morei, né, fora, e lá não é uma marca caríssima, é uma marca super acessível, mas aqui no Brasil algumas coisas são extremamente fora da casinha, mas eu gosto do protetor com cor da La Roche, é o que eu mais gosto. E você, Lair? A Lair super consumidora. Eu amo. Gente, a necessaire da Lair é gigantesca. Eu amo o produto. Eu viajo pra congresso com a Melissa e falo, Melissa, testa esse, e vou falando pra ela, porque ela eu tem amo. Uma necessaire gigante. A minha necessaire é pequenininha, dela é gigante, com várias coisas. Então, eu tô aqui há 40 minutos esperando por essa pergunta, né? Tô aqui esperando por essa pergunta, porque eu quero falar disso. Então, eu comecei a me interessar muito por cosméticos consumindo informações sobre produtos asiáticos. Então, assim, hoje eu diria assim, numa resposta rápida, que eu gosto muito de produtos da Shiseido, da Bioré. Então, são produtos que eu gosto bastante de descobrir. Outro patamar, lá essa tecnologia. Assim, a Bioré nem
não são tão caros, assim, são um pouco mais acessíveis, né? Gosto pra caramba também do The Ordinary. É uma marca que eu acho legal, porque ela é bem minimalista. E aí ela fala ali, né, o que tem na composição. Então, mas é outra marca como a La Roche-Posay, não é? Nos Estados Unidos ela não é caríssima. Não, aqui né? ela é bem, aqui ela é mais cara, porque na Europa um La Roche-Posay, um protetor você paga 11 euros, 12 euros. Aqui você paga R$90, sei lá, 100 reais. É uma boa diferença, né? Entendeu? Se você ganhando lá em euro, pra você pagar 11 euros e você pagar 100 reais. Mas assim, eu acho que eu super tô de acordo com o que tu falaste, que pra mim mais importante do que só o preço é a continuidade, né? Exato. Então, assim, eu gosto de dormir com a pele limpa, eu gosto de fazer esse ritual todo dia. Então, nisso eu acho que já dá um pouco de diferença só de comprar por comprar, não. E eu sou uma pessoa também aberta a experimentar, sabe, Melissa? Então, eu não tenho marcas assim que eu sou mega fiel. Eu porque sou eu gosto fidelidade. Eu gosto de experimentar coisas novas. Gente, se a Mari eu me uso... disser, experimento. Eu vou contar uma coisa, eu uso no meu cabelo, já, sei lá, faz uns... E quem me conhece vai falar, minha mãe pode vir falar. Faz uns 25 anos eu uso seda cachos comportados. Eu morei na Europa 6 anos e a minha mãe tinha que me mandar. Minha mãe falava, não é possível. Você tá na Europa, eu tenho que te mandar seda cachos comportados. E, gente, é o que dá certo no meu cabelo. Eu já tentei mudar, é igual o nível. O nível pote azul é o que minha pele fica boa. Eu mudo, mas eu gosto do nível pote azul. Não adianta. Então, é o comportamento do consumidor também, né? Mari, fala pra gente, qual que é as tuas marcas do coração, o que é que tu falando gosta? Um pouquinho antes sobre essa questão, é o que eu gosto, é o que eu tô acostumada, né? Realmente a cosmética, a textura do creme na pele é muito individual. Então, sendo uma linha de hidratante, independente da marca, cada consumidor vai se identificar com algo diferente, né? E muito por isso também eu não tenho uma marca de preferência. Não tenho uma marca de preferência. Você muda também, assim, você testa? Mudo bastante. Você recebe muitas marcas, assim, te mandando, muitas né, marcas pra você pra testar. poder testar, né, enfim. E eu costumo, então, escolher, né, como eu faço a escolha de uma rotina de pele para quem me procura. Costumo fazer isso de maneira individualizada, de acordo com o que o paciente está buscando, as necessidades da pele dele, porque tem gente que vai ter a pele mais seca, tem gente que vai ter a pele mais oleosa, tem gente que vai ter uma tendência à acne, rosácea, enfim. Inúmeros fatores aí que a gente tem que enumerar, né? O país em que ele vive também é outra coisa interessante, né? Até é engraçado que às vezes você viaja, o seu cabelo fica diferente, sua pele fica diferente, não precisa nem ser isso. Tipo, entre um estado e outro, né? Você tem pacientes online, Mari? Você faz telemedicina? Atendo alguns pacientes fora do Brasil. E alguns pacientes que às vezes vêm para o Brasil e vêm para consulta, né? Legal. Pacientes de aí fora. Eles já vão com a rotina até o próximo retorno. Exatamente. Inclusive, tem muitos produtos de uma mesma marca, né? A Melissa citou a La Roche-Posay, eles fazem a linha para a Europa, né? E eles fazem uma linha para o Brasil que tem uma cosmética ligeiramente mais leve por conta do nosso calor, né? Por conta do Brasil ser um país tropical e mais quente, mais úmido, né? Então, tem essa adaptação. Né? Até o protetor solar tem ali fórmula exclusiva brasileira. Então, às vezes, você vai para um outro país procurando um cosmético, mas a cosmética é mais adequada para aquele ambiente. Então, se você trouxer ele para cá, pode ser que ele não funcione dessa maneira tão adequada. Olha que dica legal que a Mari tá dando aqui para os ouvintes da gente, porque às vezes tem gente que viaja, vou fazer uma viagem para fora do Brasil. Sai desesperado comprando tudo de determinada marca e quando chegar aqui talvez não seja a melhor opção para o nosso clima. Sim, mas tudo isso também tem como se adequar, né? Então, muitos pacientes chegam a mim já com vários produtos e com a queixa específica X. E aí, o que a gente pode fazer? Organizar essa rotina, né? Mantendo esses produtos, às vezes introduzindo outras coisas para que essa rotina se adeque melhor à queixa da pessoa. Né? Então, tudo é possível ali de a gente organizar de acordo com a expectativa do paciente e a disposição de investir nesse tratamento. Né? Legal, muito bacana. E eu queria te perguntar assim, Mari, se uma, né, qualquer pessoa, é óbvio que você
dentro de um consultório, você vai olhar individualmente para cada, né, para cada paciente, para cada demanda, para cada coisa. Mas assim, se você pudesse dar, assim, um passo a passo, assim, sabe? O que é necessário para qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, seja novo, né? Seja de uma idade um pouco mais avançada. Tipo o básico, né? O básico, assim, Básico, o que fazer, assim, né? Um passo a passo, assim, antes de dormir, a hora que acorda, ou o que você indicaria, tô falando. A rotina mais básica, então, que seria meio que universal, né? Conteria ali 3 passos, que seria um gel de limpeza, todo mundo precisa lavar, higienizar o rosto, seja homem, seja mulher, né? Seja criança ou adulto. De preferência com gel de limpeza mais adequado para o seu tipo de pele, né? As peles vão variar desde as muito secas até as muito oleosas, então procure um gel de limpeza mais adequado para o seu tipo de pele. Em segundo lugar, proteção solar, é muito importante também universalmente para todos, né? Tanto homens e mulheres. Tanto homens quanto mulheres, Por favor. tanto para prevenção do envelhecimento precoce da pele, quanto para prevenção do câncer de pele, né? Que é uma doença muito fácil de ser prevenida, né? E em terceiro lugar, hidratação. A hidratação ajuda a melhorar a barreira cutânea, né? Deixar a pele mais forte, digamos assim, entre aspas. Então, também é algo universal que seria interessante para todos. Mesmo quem tem pele oleosa, também precisa de hidratação, Eu né? ia fazer essa pergunta, Aí, porque a nesse gente acha que é só quem tem pele seca, isso. né? E aí, no caso da pele oleosa, a gente procura um hidratante mais leve, um hidratante com veículo mais leve, em sérum, em gel creme, né? Algo que tem absorção mais rápida. E para quem tem uma pele mais seca, um veículo mais espesso, mais grosso, como um creme, né? Ou uma loção. Ah, muito legal, muito bacana. E isso culturalmente é interessante porque, voltando lá para os produtos asiáticos, né? Eu comecei a entender o universo de doramas e de produtos de música coreana, literatura coreana, enfim. A minha porta de entrada desse universo foram justamente os cosméticos, né? E quando a gente vê as rotinas que uma sul-coreana faz no dia a dia, são rotinas assim que chegam a ter 9 a 15 passos, né? Sim. E aí eu fiquei pensando... É verdade, que aí vai... eles fazem uma dupla limpeza, esfoliação, tonificação, máscara facial. Elas colocam essências... Algumas colocam até aquelas máscaras com um laserzinho, ficam um tempinho, né? Com aquela luzinha. Até nos doramas elas fazem isso em casa, né? Isso. Passa o sérum, creme para a área dos olhos, protetor solar, enfim, né? Então, e a pele delas é... Né? Impecável, Nossa, né? impecável. São impecáveis. E quando a gente estava pensando aqui fazendo o roteiro do episódio, Mari, a gente estava pensando em como é que as diferenças culturais, elas são importantes para esse hábito e para essa prática aí de adquirir um procedimento estético ou de usar o produto, né, na sua rotina, no dia a dia. Então, culturalmente, isso faz bastante diferença, né? Tu acabaste mesmo de falar que tem pacientes em outros lugares. Faz e aí bastante diferença. E o profissional, ele vai ter que ter esse amplo conhecimento do que é vendido fora, né? Então, tem todo esse trabalho de pesquisa, né? Tudo vai depender desse contexto social, né? Da pessoa que faz o uso desse tipo de skincare, né? De ter possibilidade de investir dessa maneira, nessa rotina de 15 passos, com máscara de LED, enfim, e outras coisas mais. E não é só investir dinheiro, né? Tempo. Investir tempo, isso, exatamente. Ter tempo disponível, né? Para fazer a aplicação disso rotineiramente, 2 vezes ao dia, né? Então, tudo vai variar também com essa questão social, né? Vai, a cultura permeando aí os hábitos e... inclusive nos consultórios aí, né? Sim. Mas sim, as orientais, as coreanas principalmente, eu acho... A Mari oriental, Mari, você é descendente de... Japonesa. Porque também as japonesas, eu tenho minhas amigas japonesas também, que elas parece que não envelhecem. A pele da Mari é maravilhosa, que os ouvintes não estão vendo, mas é maravilhosa. E aí as delas, e realmente, né, a Coreia do Sul aqui, que eu não vou saber agora... em números de habitantes, quanto habitantes tem, mas está aí entre os 10 consumidores, né?
os 10 maiores consumidores de cosméticos no mundo. E eles lançam bastante coisa. E eles têm essa questão do Korean Beauty, que eles chamam, né? Do K-Beauty. Tem o K-pop, K-drama e tem o K-beauty também. Sim. Muito pano pra manga, né, Melissa? Bastante. Mas, gente, Mari, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, meninas. Foi muito legal falar. Muito gostoso o bate-papo. A Mari fala calma, tranquilo, falar com ela. Foi muito bom. Mari, mesmo, quer Mari. deixar o seu arroba aí pros nossos ouvintes que quiserem te conhecer, te procurar? Claro. O meu arroba é Mariano Kamura, _dermatologista. A gente vai botar na descrição também do episódio. Desculpa, Mariano Kamura, _dermato. Dermato, então tá. Só conferindo aqui melhor. Mariano Kamura, _dermato. Sim. Vocês podem achar no Instagram. Ela faz telemedicina também, então você que não está em Londrina pode também agendar aí uma consulta, se precisar conversar um pouco mais sobre esses procedimentos, sobre cuidado com a pele e aquilo que faça sentido para você, né? Exatamente. Mel, obrigada aí por mais esse dia, essa gravação. Obrigada a você. Obrigada, Mari. As portas estão abertas aqui. Agradecemos também novamente a Rádio El, a Rádio EM também, né? Que a gente faz essa dobradinha. E agradecemos também a professora Olga Peps, que está conosco na roteirização, já que o Cultura e Consumo Pod é um projeto de extensão aqui da Universidade Estadual de Londrina, tendo o coordenador aí, a professora Lair, que está aqui no Departamento de Administração da UEL. Então, a gente agradece aí. E você, nosso ouvinte, não deixe de curtir lá as nossas redes sociais também. Por favor, nos dê engajamento, precisamos. Um abraço a todo mundo. Tchau. Tchau. Até.